E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react. Dessa vez um pedido lá do canal do Cronosfera, né? Que é o vilão de anime que surpreendeu todo o mundo. Então, sem mais delongas, já vou pedir pra você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever e compartilhar caso você goste, né? E lembrar vocês que o link do vídeo original tá aí na descrição, assim como minhas redes sociais e o link do meu canal lá na roxinha, onde eu faço live praticamente todo dia, né? Então, sem mais delongas, vamos ver aqui. Não sei se é de Hunter x Hunter, né? Vamos ver. Hunter x Hunter é um dos animes mais prestigiados de todos os tempos, porque nos apresenta um universo extremamente rico, personagens que têm um tempo de desenvolvimento muito interessante e bem feito, e outros que sequer apareceram efetivamente dentro da obra, mas que ainda assim trouxeram discussões relevantes para o público. E hoje falaremos sobre um desses personagens, o personagem que acabou descobrindo em sua vida uma triste verdade. Aquele que talvez tenha sofrido mais do que todos os outros e, por isso, resolveu seguir por tais caminhos. Falaremos hoje sobre o Jairo. Jairo é um personagem que nos é apresentado no arco das Formigas Quimera em Hunter x Hunter, mas se você não assistiu ao anime, não se preocupe, pode assistir esse vídeo porque, de certa forma, eu garanto que isso vai fazer você ter mais vontade de assistir o anime. Jairo basicamente é um personagem que está previsto para se tornar um grande vilão da obra, um personagem que vai ali trazer discussões relevantes porque ele tem uma vida interessante e para isso vamos desde o começo. Tá parecendo um documentário isso daqui. Jairo passou os primeiros 12 anos da sua vida num campo de construção, apenas trabalhando dia após dia. Ele sabia levantar paredes, fazer massa de concreto, muito antes mesmo de aprender a falar as primeiras palavras. Foi condicionado a uma vida de trabalho escravo pelo seu pai até simplesmente não conseguir suportar mais. E sua criação foi feita apenas por esse homem. Seu pai era um homem calado, um homem que apenas acordava, trabalhava, voltava para casa, bebia sua pinga barata e ia dormir. Não tinha qualquer tipo de manifestação de afeto com o filho, não, muito menos, sequer mesmo falava com ele. E isso fez com que o pequeno Jairo crescesse até os seus 7 anos de idade, sem saber falar. A criança tinha uma rotina extremamente árdua e severa. Ele apenas acordava, trabalhava, quando voltava do trabalho, podia ficar sentado na cama, quieto, sem fazer nenhum barulho. E da cama ele podia se mexer e sair apenas para ir ao banheiro, mas até mesmo isso era regrado. Ele tinha permissão de usar o banheiro 2 vezes por dia e todas antes das 9 horas da noite. Naquela mesma cama velha de madeira apodrecida, ele dormia. Era uma beliche, ele dormia na parte de cima e seu pai na parte de baixo. E se ele fizesse qualquer tipo de movimentação, um rangido saía da cama. E seu pai não gostava nem um pouco desse rangido. E depois de ser espancado por ele por conta do barulho da cama, Jairo aprendeu a não se mover quando estivesse na cama. Assim como já tinha aprendido a controlar a vontade de ir no banheiro por conta das suas poucas possibilidades de ir, e que até mesmo carregava na cama uma garrafa velha para caso tivesse alguma necessidade urgente e não pudesse sair de lá. A frase máxima para a vida de Jairo era: não cause problema para os outros. Essa foi a única lição que seu pai lhe ensinou durante a vida. Então Jairo tinha um carinho e um respeito especial por essa frase. Era um lema, era uma máxima para sua vida. Ele carregava, dedicava o seu tempo e respeitava esses dizeres. Como seu pai nunca havia te dado nenhum tipo de afeto, nem algum tipo de brinquedo, essa frase era seu tesouro.
E por mais absurdo que a gente ache o comportamento do pai do Jairo, o pequeno menino não via dessa forma. Ele idolatrava seu pai, ele via a figura dele essencialmente como a figura de um deus. E temos ali duas razões principais para isso. A primeira é que muito tempo atrás Jairo ficou doente, noites intermináveis queimando de febre, e seu pai estava lá, ao lado do menino, trocando sempre as suas toalhas cobertas de suor por toalhas limpas. Passou a noite ali, querendo fazer com que o filho melhorasse. E a outra razão era simplesmente que o pai dele nunca o mandou embora. Então, por mais que as coisas fossem difíceis em casa, ainda assim havia esse afeto do Jairo por seu pai, esse respeito extremamente específico. Mas o mundo de Jairo começou a ser mexido um dia que ele teve uma discussão com um rapaz do trabalho. Esse homem trouxe à mesa a possibilidade que Jairo guardava, escondia dentro de si. Ele sempre imaginou que tinha a possibilidade de que seu pai, na verdade, nunca o mandou embora porque ele trazia o dinheiro. Mas esse é o tipo de verdade que Jairo escondia. Escondia não só dos outros, como de si mesmo, porque era muito doloroso sequer considerar aquela possibilidade, por mais que ela fosse a mais provável de todas. E ver que essa verdade foi trazida à mesa, foi dita por aquele rapaz sem sensibilidade alguma, deixou o coração de Jairo cheio de ódio, que prontamente atacou aquele homem. Obviamente, era um homem muito maior, um homem muito mais velho e muito mais forte, que se enfureceu completamente ao ver aquele pequeno garoto tentando defender seu orgulho. Então, ele bateu na criança. Mas não apenas bateu uma vez, nem duas, ficou por bastante tempo até saciar todo o seu desejo, toda a sua vontade. Mas o golpe mais doloroso que ele pôde dar não foram os socos, não foram os pontapés, não foram as pauladas que ele deu no garoto, foram as palavras. Ouvir naquele momento que, na verdade, o segundo pilar que protegia as memórias do Jairo também eram mentiras foi extremamente chocante. Na verdade, seu pai não tinha cuidado dele, foi apenas um vizinho. E além disso, o vizinho questionou o pai, perguntou para o pai o que aconteceria se o menino morresse. E o pai disse que... Esse foi um choque tremendo que fez com que o garoto arregalasse os olhos e quebrasse totalmente por dentro. E como se isso não fosse suficiente, a cena mais chocante para ele veio nesse momento. Seu pai apareceu. Viu a cena do filho sendo espancado, um homem pisando na cabeça dele enquanto estava ensanguentado no chão. Olhou no fundo dos olhos do filho, virou o rosto e foi embora. Jairoは信じられないものを見た。Foi quando Jairo percebeu: o universo não se importa comigo. E esse foi o momento de virada, foi o momento que o Jairo concluiu que tudo aquilo que estava sendo dito era verdade. Então seu pai não teria cuidado dele no passado, não teria dado a mínima para a saúde do filho e sequer se importava com a morte dele, além do fato de que ele estava ali dentro daquela casa exclusivamente porque trazia dinheiro para o pai cada vez comprar mais pinga. Então Jairo rapidamente chegou a conclusões extremamente duras. Meu pai não dá a mínima se eu viver ou morrer. A vida, no final das contas, não faz sentido. Se eu morrer, simplesmente vou liberar um pouco mais de espaço. Nada mais do que isso. E nesse momento, até o seu principal tesouro foi questionado. A frase principal que Jairo carregava com muita vontade e com muita dedicação, aquilo também era uma mentira, de certa forma. Seu pai não queria que ele não causasse problema para os outros, era que ele não deveria causar problema
para ele. Ou na verdade, os outros, não é nem mesmo os outros, nem o seu pai. Os outros significa a humanidade. Não cause problemas para os humanos. E se essa é a verdade sobre seu tesouro, sobre sua frase principal, significa que nem mesmo humano Jairo devesse ser. Dada toda essa circunstância, todos os problemas que Jairo já passou durante a vida, todas as grandes dificuldades que apareciam dia após dia, ele não era humano. O universo não se importava com ele. Então, não tinha razão para ele se importar de volta. O menino Jairo naquele momento se levantou, pegou o martelo e... Pimba. Bom, mudou bastante sua vida daquele momento em diante. Nove anos ali se passaram e ele formou a NGL. E 9 anos depois disso, a NGL se consagrou como uma nação, tendo Jairo como seu governante, seu líder, seu ditador, que estava na frente e por trás de tudo, governando pelas sombras, produzindo drogas em distribuição em massa para todo o planeta, porque ele tinha o objetivo e a vontade de simplesmente acabar com tudo, já que tudo sempre quis acabar com ele. E eu acho extremamente interessante esse personagem, porque mais uma vez, ele nem mesmo aconteceu. Ele apareceu ali no meio do arco das Formigas Quimera. Obviamente seria pra gente ali uma construção de um vilão extremamente interessante, mas ele morreu. Ele foi levado, serviu de alimento para a formiga rainha e originou outras formigas quimera, que geralmente são totalmente subordinadas às vontades da rainha e do rei, mas Jairo não. Jairo se tornou uma formiga completamente independente, porque o seu ódio, o seu rancor, a sua vontade de continuar o seu caminho eram maiores do que a de qualquer rei, de qualquer lei natural que possa existir naquele mundo. E ele prosseguiu o seu caminho para que um dia encontrasse Gon. Posteriormente, talvez numa parte de Hunter x Hunter que a gente não viu ainda. Mas o que eu acho interessante de toda essa discussão do Jairo é que ele é um personagem extremamente íntimo. Num arco que a gente está tratando de um rei que está destinado a nascer e por nascença, por biologia, vai governar todas as espécies porque ele é simplesmente a criatura mais forte que existe. A gente está aqui num mundo extremamente vasto, cheio de criaturas, de bestas, de feras, de um continente desconhecido que guarda os maiores mistérios. E ainda assim, um dos pontos mais interessantes da obra inteira é o pequeno desenvolvimento de um garoto que teve um passado extremamente triste e que por isso se tornou, de certa forma, um vilão para aquele mundo, um vilão cruel. Talvez um personagem extremamente fácil de se identificar, porque por mais que você não tenha passado por nenhum dos sofrimentos da vida dele, a conclusão que ele chega é basicamente uma que a gente passa em alguma etapa da vida. Perceber que não necessariamente, ou não, o universo não se importa conosco. É uma etapa extremamente importante no nosso crescimento, é uma etapa que vai meio que desencadear novos caminhos. E esse foi o caminho que Jairo tomou. Um caminho que eu tenho muita vontade, por mais que eu não queira ver Hunter x Hunter de volta pelas questões da saúde do Togashi, é um caminho que eu gostaria demais de ver confrontado com o caminho do Gon. Gon, que teve todo um arco de sofrimento absurdo, que sofreu, que sentiu a dor da perda de uma pessoa, que viveu tranquilamente por aí, ser confrontada com a história de vida de uma criança que nunca teve nada, nunca teve uma pessoa, nunca teve um familiar perto dele para ensinar um sentimento, para ensinar um carinho, para ensinar afeto, para ensinar palavras, para nada. Um Gon que acabou de sofrer muito, que mostrou pra gente claramente o nível de dor que ele sentiu. Como o Gon entenderia a jornada de alguém que sofreu muito mais do que ele e que por isso tomou esses caminhos adversos? Esse é um ponto que eu gosto de pensar e eu não tenho nenhuma conclusão. E é por isso que Hunter x Hunter é simplesmente fenomenal. Não me hypou pra assistir o anime, não vou mentir. Sabe, tipo, achei que ia ser um
Como eu posso falar? Foi interessante o vídeo, sabe? Ele foi construído. É um personagem interessante. Só que no momento que ele falou que, tipo, morreu pra, né, servir de alimento e tal, meio que deu uma quebra de expectativa em mim, sabe? Com essa revelação que acabou amenizando um pouco quando ele falou que é tipo uma variante, né? O que resultou foi meio que uma variante, pelo que eu entendi, pelo menos, né? Que não tá ligada àquela questão de rede, de insetos, né? De formiga, abelha e tal, de servir a rainha e o cara é a quatro, o rei no caso também, né? Achei interessante nesse quesito. Achei a construção, né? Tipo, por não ser um personagem, vamos dizer assim, que foi utilizado até agora, né? Bem utilizado no caso também. Bem feito pelo menos o background dele e tal, né? Interessante. Como eu falei, não me hypou, infelizmente, né? Teve outros vídeos que eu vi de Hunter x Hunter que me hyparam mais pra assistir a obra. Esse não foi um deles. Mas é isso, galera. Nos vemos na próxima e falou!